Olá, muito boa tarde. Eu me chamo Camila Beuzen, sou advogada da área de Direito Constitucional e hoje, aqui no Momento Jurídico, iremos falar sobre o poder constituinte originário e secundário. E para isso, eu trouxe os doutores Anderson Gomes e Rômulo Freire, que são colegas, para falar comigo sobre esse assunto. Bom, poder constituinte é o poder de criar ou atualizar uma Constituição. O titular do poder constituinte é o povo, mas o exercício do poder constituinte nem sempre vai ser realizado diretamente por ele. O poder constituinte ele se subdivide entre originário e secundário ou derivado. O poder constituinte originário ele é o poder de criar uma Constituição, seja ela a primeira ou uma nova Constituição. Em países democráticos, quem faz a Constituição é a Assembleia Nacional Constituinte, e essa Assembleia é eleita pelo povo. Já em países não democráticos, o próprio governante é quem vai fazer a Constituição ou ele vai determinar alguém que irá fazê-la. Nós dizemos que constituições democráticas são promulgadas, enquanto as não democráticas são outorgadas. Quais são as características do poder constituinte originário? Nós dizemos que ele é inicial, porque ele vai dar início a uma nova ordem jurídica. Ele é ilimitado juridicamente, porque ele não precisa respeitar qualquer limite imposto pela Constituição anterior, e ele é incondicionado, por não ter pré-condições. Além disso, ele é permanente ou latente, porque nada impede que a qualquer momento surja um novo momento constitucionalista. A nossa atual Constituição ela foi promulgada em 1988. E não há garantias de que ela será para sempre, pois sempre existe a possibilidade de criar-se uma nova Constituição. O poder constituinte ele pode ser de duas espécies, histórico ou revolucionário. Ele é histórico quando estamos falando da nossa primeira Constituição. A nossa primeira Constituição ela foi outorgada em 1824 pelo então imperador Dom Pedro I. Já o poder revolucionário ele se refere a todas as outras constituições que não sejam a primeira. E ele tem esse nome pois ele rompe com a ordem jurídica anterior. Foi um prazer explicar a vocês um pouquinho sobre o que é poder constituinte originário. Agora irei passar a palavra para o Dr. Anderson Gomes, que irá falar um pouco sobre o poder constituinte secundário ou derivado, juntamente com o Dr. Rômulo Freire. Boa tarde, queridos telespectadores. Sejam novamente bem-vindos ao Momento Jurídico nessa tarde. Quem fala aqui é o Dr. Anderson Gomes. Não conseguimos ter feito o encontro hoje presencialmente, para apresentar para vocês, por conta de problemas com a pandemia, esse problema tudo que a gente está passando. Porém, como já dito anteriormente pela doutora Camille, iremos falar hoje sobre o poder constituinte. Ela abordou já o tópico do poder constituinte originário, daí continuidade falando sobre o poder constituinte secundário. Enfim, eu irei abordar conceitualmente alguns tópicos desse poder. Por ser um poder um pouco extenso, o Dr. Rômulo também vai falar sobre as emendas, as cláusulas pétreas, as leis orgânicas, etc. Eu irei abordar mais a parte conceitual. Portanto, o poder constituinte secundário, como característica, diferente do poder originário, ele é um poder autônomo, limitado, condicionado, e está subordinado ao poder originário. Além disso, é um poder permanente, ou seja, como é dito no artigo 1º da Constituição Federal. O poder constituinte secundário também é conhecido como poder derivado ou poder constituinte reformador. Por que reformador? Porque o poder constituinte secundário ele serve para modificar alguns tópicos possíveis da Constituição Federal. Só não modifica as cláusulas pétreas. Ou seja, como vai ser essa modificação? Este poder é modificado por meio de votos, no caso por leis ordinárias, ou por leis complementares, e também é votada pelos eleitos pela população. Seriam eles presidente, seria o Senado Federal, seriam a Câmara dos Deputados, seria toda a Casa do Congresso Nacional. O único que não intervém nisso é os Poder Judiciário, se salvo engano. E no caso, como não encaixa a população não pode modificar diretamente a Constituição. Olha,
A população, por ter soberania popular, como é dito no artigo 3º da Constituição Federal, ela pode propor mudança diretamente da Constituição por meio de levantamentos populares, por meio de petições, né, na verdade, e, claro, modificar indiretamente, elegendo quem vai votar sobre isso e tudo mais. Bom, dando continuidade a isso, eu vou passar para o Dr. Romulo Ferreira para continuar este tópico. Ele vai abordar o tema sobre emendas, cláusulas e toda essa parte. Muito obrigado. Uma boa tarde para vocês. Olá, boa tarde a todos. Como meu amigo Anderson falou, meu nome é Dr. Romulo, sou bacharel em Direito e advogado. Estou aqui hoje para falar um pouco sobre o poder constituinte secundário ou derivado. O poder constituinte derivado, secundário, reformador, também chamado por alguns de competência reformadora, basicamente ele é o poder que possui a capacidade de modificar a Constituição Federal por meio de um processo específico estabelecido pelo originário, sem que haja uma verdadeira revolução. O poder de reforma constitucional, assim, vai possuir a natureza contrária do originário, que é um poder de fato, um poder político, ou, segundo alguns, uma força ou energia social. A manifestação do poder constituinte reformador verifica-se através das emendas constitucionais. Enfim, o originário ele permitiu a alteração de sua obra, isso obedecendo alguns limites postos por ele, como um quórum qualificado de 3/5 das casas nacionais, sendo elas o Senado e a Câmara dos Deputados, onde deverá ocorrer uma votação de 2 turnos, onde cada turno deverá ter no mínimo 3/5 para a aprovação da emenda constitucional. Isso está previsto no artigo 60 da Constituição Federal. Esse mesmo artigo fala sobre a proibição da alteração da Constituição na vigência de estado de sítio, de estado de defesa ou de intervenção federal. Ela também fala em relação ao núcleo de matérias integrais ou cláusulas pétreas, também prevista no artigo 60. Desta forma, além das limitações expressas ou implícitas, formais e procedimentais, a doutrina identifica também as limitações implícitas como a impossibilidade de se alterar o titular do poder constituinte originário e o titular do poder constituinte reformador. Bem, entendendo-se isso, podemos também entender que o poder reformador e secundário também vai ter autoridade de colocar os Estados-membros a elaboração de suas constituições. Na verdade, a própria Constituição, ela que dá a autoridade dos Estados-membros à elaboração de suas próprias constituições, no qual ela fala que deve obedecer aos seus limites fixados no seu artigo 34 do Código Federal, sob uma pena de declarada inconstitucionalidade da referida norma, no qual eles possam vir a aprovar. Dentro disso também há uma coisa chamada lei orgânica. As leis orgânicas são as normas que vão regular a vida pública da cidade, sempre respeitando a Constituição Federal e a Constituição do Estado. O Distrito Federal é um exemplo, no qual, de acordo com seu artigo 32 da Constituição Federal, fala ser regido por lei orgânica.
em 2 turnos com, se não me engano, intensivo mínimo de 10 dias e aprovada por 3/5 da Câmara Legislativa, que a promulga. Tal lei orgânica deve obedecer aos princípios estabelecidos na Constituição Federal. Dessa forma, embora a posição particular ocupada pelo Distrito Federal, já que sua autonomia é parcialmente tutelada pela União, além de acumular competência legislativa reservada tanto ao Estado quanto ao município, a vinculação da lei orgânica, no qual será diretamente com a Constituição Federal.